Meus irmãos, hoje cabe-me fazer um sermão a respeito de todo o livro de Provérbios. Eu já fiz isso várias vezes e é sempre um prazer navegar nesse livro. É um livro curioso, ele tem um formato diferente e também ele tem uma finalidade diferente no cânon. Nós vamos ler então a parte inicial dele, que é a abertura do livro, nos versículos de 1 a 7, e vamos navegar aí em vários textos ao longo da minha palavra nesta noite. Provérbios capítulo 1, versículos de 1 a 7, nós lemos assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para atender às palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Abra nossos olhos, a Deus, para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. Pedimos isso porque não somos capazes, por natureza, de entendê-la. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa nos trazer compreensão nesta hora. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Provérbios, como nós temos nas nossas Bíblias hoje, ele é um livro, como eu disse, diferenciado. Se por nenhuma outra razão, é um livro que não menciona absolutamente nenhum episódio que nós estamos familiarizados a respeito da história da redenção de Israel. Por exemplo, você não vai ouvir e nem ler no livro de Provérbios nenhuma referência a nenhum dos patriarcas. Você não vai ouvir nenhuma referência a eventos como o dilúvio, como a Torre de Babel, como a peregrinação de Abraão, os acontecimentos de Sodoma e Gomorra, ou os acontecimentos referentes ao povo indo para o Egito e depois saindo de lá. Nada é mencionado no livro de Provérbios. Ou qualquer referência a Davi, que seja, os seus salmos, ou a mensagem dos profetas, ou ao povo indo para o exílio, ou retornando de lá. De modo que, para uma pessoa que conhece as Escrituras e lê o livro de Provérbios, a primeira impressão que se tem é que é um livro ou feito de propósito para não tratar desses temas, ou um livro que tem uma finalidade que a gente não sabe exatamente qual é. E hoje eu queria então navegar no livro e mostrar alguns pontos importantes nele, para que a gente entenda por que tem um livro na Bíblia, no meio da Bíblia mais precisamente, e que parece ignorar todo o restante da Escritura, não mencionando praticamente nada do que nós conhecemos e prezamos como sendo grandes atos de Deus. Então, eu não sei se vocês têm o costume de anotar na sua Bíblia ou não, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é mostrar a divisão do livro. O livro de Provérbios, ele é muito bem dividido, facilmente dividido. Então, a primeira parte começa, obviamente, no começo, com essa expressão aí no versículo 1, Provérbios 1, onde se diz Provérbios de Salomão. E essa primeira parte, ela vai até o final do capítulo 9. Se você correr os olhos comigo, você vai ver que o capítulo 9 de Provérbios termina, e no início do capítulo 10
novamente aparece a expressão Provérbios de Salomão, capítulo 10, versículo 1. A primeira pergunta é por que novamente o livro coloca esse título inicial que foi já mencionado lá no início. Nós não vamos ter o tempo de ler todo o livro de Provérbios, mas se você fosse lê-lo a partir do capítulo 10 em diante, você veria que é nessa seção do capítulo 10 em diante que nós encontramos os chamados provérbios de sentença, provérbios do tipo: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Esse tipo de provérbio não acontece na primeira parte do livro. A primeira parte do livro, nós lemos na liturgia, são palavras mais longas que se assemelham a instruções feitas pelos pais, pela sabedoria ou por outra pessoa. Mas a partir do capítulo 10 é que nós encontramos os famosos provérbios que nós costumeiramente associamos com o livro de Provérbios. Então, esse trecho, que vai do capítulo 10, ele vai até, se você quiser acompanhar comigo, até o capítulo 22, no versículo 16. Aí termina essa sessão chamada Provérbios de Salomão. E no capítulo 22, 17, o livro anuncia que é um pedaço do livro que contém palavras, diz o texto: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios. Você pode me dizer, pastor, mas Salomão não era sábio? Talvez essas palavras dos sábios fossem palavras de Salomão mesmo. Por que nós precisamos pensar que são palavras de outras pessoas? Se você continuar lendo o livro, você vai ver que no capítulo 24, no versículo 23, repete mais uma vez uma referência aos chamados, são estes também, provérbios dos sábios. Então, aparentemente, os sábios não são a mesma pessoa que o próprio Salomão. E o próprio livro dos provérbios, quando nós começamos a ler, lá no capítulo 1, no versículo 6, já havia nos adiantado que uma das razões por que o livro foi escrito é para que nós pudéssemos aprender a ler as palavras do sábio. Vocês viram lá? Volte no capítulo 1, no versículo 6, olha só, o próprio livro, como fazendo uma introdução ao que iria acontecer, ele já havia antecipado que as palavras dos sábios viriam. Nós lemos no capítulo 1, versículo 6, que uma das finalidades do livro é para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios, está vendo? Então, não é de surpresa que o livro, mais ou menos na metade do livro, ele anuncia que há uma sessão dedicada ou com contribuições de sábios. Nós não sabemos quem são e nós não sabemos de onde eles são, mas Salomão, ele aponta que essa sessão ela é oriunda de os sábios. Capítulo 25, 1, inicia uma nova sessão. Se você olhar aí, há algo curioso nessa nova sessão, que vai do capítulo 25 até o capítulo 29. E no início do capítulo 25, é dito que são provérbios de Salomão, mas há uma peculiaridade. Olha só, é dito no capítulo 25, 1, que esses são também os provérbios de Salomão. Porém, é dito aí que esses provérbios, a partir do capítulo 25, eles foram transcritos pelos homens de Ezequias, rei de Judá. Essa informação é importante, porque Ezequias viveu séculos depois de Salomão. E por que uma pessoa que viveu séculos depois da morte de Salomão estaria envolvido na composição do livro, ainda coletando, diz o texto, que estava transcrevendo. E ao usar essa palavra transcrever, a primeira pergunta que a gente faz é: transcrevendo de onde?
Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é: Salomão já morreu há muito tempo. Então significa que o livro de Provérbios, como nós temos hoje na Bíblia, ele não é obra final do próprio Salomão, porque mesmo depois de morto, homens de Deus, no caso aqui chamado os homens de Ezequias, os sábios de Ezequias, eles estavam envolvidos em coletar provérbios de Salomão. De onde vieram esses provérbios? De onde esses homens de Ezequias estão copiando esses provérbios? É isso que o texto diz. Há um texto, abra comigo lá, segure o seu dedo aí em Provérbios 25 e abra comigo no primeiro livro dos Reis, no capítulo 4, por favor. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 4, há uma referência ao legado do rei Salomão. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 29, olha só o que é dito a respeito de Salomão, e nós vamos ler isso para tentar entender de onde esses homens de Ezequias estão copiando esses provérbios. Veja só o que é dito. 1 Reis 4, 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia. Era a sabedoria de Salomão maior do que todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Fala ainda que ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábios do que Etã, o Ezraíta. Lembre que Etã é um sábio da Bíblia, ele escreveu o Salmo 89, mas não importa, é dito que Salomão era mais sábio que ele. Do que Remã, era também uma pessoa que trabalhava com Davi, compôs e ajudou no ministério de louvor, juntamente com a equipe de Davi. Calcol e Darda, a gente não sabe quem são essas pessoas, filhos de Maol, muito menos. Mas o que a gente sabe é que correu a sua fama por todas as nações em redor. E olha só, é dito que Salomão compôs 3.000 provérbios. Eu não sei se os irmãos, sabendo que eu iria falar de provérbios hoje à noite, tiveram a curiosidade de contar quantos provérbios tem no livro de provérbios. Se não tiveram, eu vou dizer para vocês, mas no livro de provérbios tem cerca de 690 provérbios, já considerando os provérbios que são pequenos e os que são já textos mais longos, mais ou menos 690. Aqui diz que Salomão compôs 3.000. 3.000. Então é bem possível, irmãos, que aqueles homens de Ezequias estavam coletando e transcrevendo parte da produção literária de Salomão, que havia sido inspirada por Deus, e esses homens estão selecionando alguns. A seleção aqui não tem a ver com o fato de eles estarem separando, não. Esse provérbio aqui Salomão escreveu depois que ele já havia se corrompido, esse aqui, não é essa a seleção. A seleção tem a ver com temas, tem a ver com a finalidade de cada trecho das Escrituras. E quando nós falamos dos homens de Ezequias, nós estamos falando de homens que Deus usou para este fim. Não são pessoas que estão simplesmente ali fazendo, não tem nada para fazer, vamos escolher uns salmos de Salomão, uns provérbios de Salomão. Não é isso. Então essa sessão do capítulo 25, ela vai até o final do capítulo 29. Se você olhar no capítulo 30, já é um capítulo de uma autoria diferente. Capítulo 30 de Provérbios, nós lemos aí que trata das palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. Então, esse personagem aqui, ele não é um israelita, ele não é uma pessoa de dentro do povo de Israel, é um estrangeiro, é de Massá. E
Esse Agur, ele é conhecido na Bíblia por escrever os provérbios numéricos. Você se lembra daqueles provérbios que diz: há 4 coisas que eu não entendo, 5 que não me entram na cabeça. E aí ele lista. Esse tipo de provérbio só acontece no capítulo 30 de Provérbios. Então, o Agur, ele é conhecido como alguém que gostava ou tinha um talento para escrever os chamados provérbios numéricos. Talvez na Bíblia de alguns de vocês, dependendo de qual Bíblia você usa, a própria edição tenha escrito aí em cima provérbios numéricos de Agur, né? Algumas versões colocam. Mas o fato é que Agur, ele era um homem fora de Israel. E olha só, por que uma pessoa que não é um israelita está participando na composição do livro da Bíblia? Possivelmente foi alguém alcançado pelas palavras de Davi. Capítulo 30, o capítulo seguinte, novamente um estrangeiro. É dito aí que capítulo 31 são palavras do rei Lemuel. E ele é da mesma região, de Massá, as quais lhe ensinou a sua mãe. Embora você deve usar a versão atualizada aqui, né? Na versão atualizada ela usa esse termo Massá. Mas se você ler uma outra versão, é possível você, no lugar de Massá, você encontrar na tradução oráculo. Porque em hebraico a expressão Massá, ela pode também ser traduzida como oráculo. A diferença é que a razão por que a nossa versão não usou oráculo é porque quando você começa a ler o que vem logo abaixo desse título, não nos parece nada como oráculo. Oráculo é aquele tipo de texto prefaciado com a expressão assim diz o Senhor, abre aspas, e aí vem o chamado oráculo. Mas quando você lê o que é dito, não nos parece oráculo. E é essa a razão porque os tradutores preferiram colocar a expressão Massá como sendo a referência ao nome de uma cidade ou de uma região. E no capítulo 31, novamente, essa segunda pessoa que contribui no livro, ele é dessa região de Massá. Nesse caso, há algo interessante, porque é dito que esse Lemuel, ele é rei, e ele é um rei que aprendeu as palavras que ele escreveu aqui em Provérbios, ele aprendeu da mãe dele. Então veja só, quem teve contato com a sabedoria de Salomão não foi nem o Lemuel, foi a sua mãe, e a sua mãe lhe ensinou. O Lemuel já é a segunda geração. Talvez a mãe de Lemuel tenha tido contato, tenha visitado Jerusalém, tenha até participado de algum evento onde Salomão esteve presente. Mas o Lemuel é então a segunda geração. E o livro então já mostra aqui os resultados daquilo que ficou plantado na mente de uma pessoa. Bom, essas são as divisões básicas do livro. Voltemos agora para a primeira sessão, que é o capítulo de 1 a 9. O que está sendo tratado nesse primeiro trecho de 1 a 9? Nesse primeiro trecho de 1 a 9, existem 3 personagens que estão tentando conversar com um menino, o que é chamado filho meu. Esse menino não tem nome, mas se você quiser dar um nome para ele, a expressão filho meu em hebraico significa Beni. Então, pode chamá-lo de Beni, é o nome exatamente que corresponde à expressão filho meu. Então, nessa primeira sessão, você tem os pais do filho meu, e eles se dirigem a esse filho. O texto que foi lido na liturgia é uma das ocasiões quando os pais se dirigem aos filhos. Sempre que os pais se dirigem ao filho, que é chamado filho meu, eles se dirigem com essa palavra mais branda, mais terna, dizendo, filho meu, não vá andar com os malfeitores, não vá seguindo o conselho daqueles que estão caminhando para a bandidagem e a criminalidade. Então, a palavra desses pais é geralmente uma palavra num tom mais ameno.
Então esse é o primeiro personagem. Eu estou chamando aqui só de um porque eles falam sempre juntos, né? Como foi lido no capítulo 1, versículo 8: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Então é sempre o pai e a mãe que estão falando. Uma segunda pessoa que fala nesse bloco de 1 a 9 é a chamada a sabedoria. A sabedoria, ela é distinta dos pais e ela fala num tom bem mais direto, e ela aparece aqui, veja só, no capítulo 1, no versículo 20, ela diz: grita na rua a sabedoria e nas praças levanta sua voz, e do alto dos muros clama à entrada das portas, e nas cidades profere as suas palavras. E aí vem as palavras da sabedoria. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, e eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito. Essa é a sabedoria falando. E quando ela fala, ela não fala nessa linguagem, como eu disse, filho meu. Quem fala no filho meu são os pais. A sabedoria, ela fala o que tem que falar, é direta, geralmente tem menos paciência, mas é o segundo personagem que fala aqui nesses primeiros 9 capítulos do livro. Há uma terceira personagem que fala nesses capítulos de 1 a 9, que é a chamada a mulher adúltera. Algumas vezes ela é chamada de mulher estranha, outras vezes ela é chamada de mulher adúltera. Mesmo quando ela é chamada de mulher estranha, aquilo que é estranho a respeito dela acaba sendo a mesma coisa. Algumas traduções colocam corretamente a mulher adúltera. O capítulo 7, por exemplo, é um exemplo da atividade e do discurso e da fala dessa mulher adúltera. É uma terceira personagem que aparece nesses primeiros 9 capítulos. Olha só uma amostragem do que ela fala. Capítulo 7, versículo 6. Os pais, parafraseando o que essa mulher adúltera, ela fala: porque da janela da minha casa, por minha grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia e vinha junto à rua, à esquina da mulher estranha. Olha só, aqui ela é referida como mulher estranha, mas olha o que ela vai fazer. E seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, e eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta. É astuta de coração, é apaixonada, inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. E ela, no versículo 13, aproximou-se do menino, aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Já cobri de coxas a minha cama e o linho fino do Egito e de várias cores, já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos, amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Veja, então essa é uma personagem do livro. Você vai encontrar ela falando pelo menos 4 vezes no capítulos de 1 a 9. O jovem, o Beni, ele não fala nada, ele só ouve os conselhos. E o grande desafio, meus irmãos, nesses primeiros 9 capítulos é exatamente o desejo de fazer com que esse jovem ele não se incline para o lado da prostituição, que aqui é uma imagem para todo tipo de pecado, não é só prostituição. Qual é a lição que a gente aprende nesses primeiros 9 capítulos? Primeira, conselho dos pais, eles geralmente
tendem a ser conselhos que vão ser pelos filhos. Entram por aqui e saem por aqui. Isso é uma prática comum. E essa é a razão porque esses pais, eles falam de uma maneira mais branda. Segunda lição, a presença desse segundo personagem, que é a sabedoria, é uma instrução bem mais direta e incisiva. E ela nos ensina então que aquilo que os pais ensinam em casa ou no contexto da igreja precisa ser acrescido de uma instrução que é mais direta e que não esteja associado somente com a minha e com a sua casa. Às vezes os nossos filhos querem fazer alguma coisa, querem ir em algum lugar e nós, não vai poder, não vai ter como. E eles tentam argumentar dizendo, não, mas fulano vai lá e ciclano vai lá. E os pais têm que dizer, olha, aqui em casa quem manda somos nós. Eu não quero saber se o seu colega vai, eu não quero saber quem vai. Isso não muda em nada a lei ou as regras do nosso lar. Às vezes, isso é bom quando pais são tementes a Deus. Quando os pais não são tementes a Deus, eles também têm as suas leis. E a instrução, ela não deve estar ligada somente àquilo que é lei dentro da minha casa. É por isso que no livro de Provérbios existe essa segunda personagem, que tira do círculo do domicílio a última palavra a respeito do que deve ser feito. Se você observar essa sabedoria, ela sempre fala na rua, nas praças. Isso não é uma referência a uma cruzada evangelística, não. Falar na rua e nas praças significa que ela fala numa esfera pública. Ela não é uma palavra oriunda da casa específica de alguém. E por isso ela deve ser ouvida com primazia. Mas, meus irmãos, em terceiro lugar, a lição que a gente aprende é, não importa o quanto você ensine para o seu filho o que é certo, ele sempre irá ouvir mais cedo ou mais tarde. Não que ele busque isso, mas ele irá ouvir conselhos e palavras de procedência indesejada, aqui representada pela mulher adúltera. É muito comum, por exemplo, nós vivermos em sociedade que temos jovens na igreja cujos pais não estão morando em São Paulo. São jovens que vieram estudar aqui, estão sozinhos, e vice-versa, filhos dessa igreja que estão estudando, morando em outras cidades. Deus permita que eles estejam sempre andando nos caminhos do Senhor e sendo fiéis naquilo que aprenderam aqui, mas a gente não sabe. E nesse sentido, a lição que a gente aprende nesses primeiros 9 capítulos de Provérbios é que o livro ele foi escrito para atingir jovens que estão caminhando para a sua fase adulta e que precisarão aprender o quanto antes a lidar com a sua própria responsabilidade diante das provações do mundo. A partir do capítulo 10, como nós falamos, existem os provérbios de uma sentença só. Aí, meus irmãos, é muito provérbio. Só no capítulo 10 ao 22, existem 379 provérbios, desses pequenininhos, do tipo, o coração do homem pode fazer planos. É muita coisa. Se você já teve a ideia, alguém me disse um dia, pastor, eu descobri uma coisa, o senhor sabia que o livro de Provérbios tem 31 capítulos? E se você ler um capítulo por dia, você consegue ler no mês? Nossa, você levou quanto tempo para descobrir isso? Mas não é uma coisa boa de se fazer, meus irmãos. Embora seja uma ideia muito faceira, mas o livro de Provérbios, ele é diferente. Os capítulos de 1 a 9, eles vão muito bem. Mas quando você atravessa para o capítulo 10 em diante, aí a impressão é como se você estivesse lendo uma lista telefônica. Cada versículo fala de uma coisa diferente. E chega um ponto que você fica extremamente
sobrecarregado, é muita informação. Então, ele não foi escrito para ser lido dessa maneira. Essa sessão dos capítulos 10 em diante, ela foi escrita para que você, de manhã ou qualquer hora do dia, você pegue um provérbio e você pense a respeito dele durante o dia. E o modo como você deve pensar é da seguinte maneira: você deve levar em consideração os cenários que foram apresentados nos primeiros 9 capítulos. Os pais tentando ensinar o jovem, a mulher sabedoria também trazendo a sua palavra, a mulher adúltera ou estranha também trazendo as suas palavras. Agora, meus irmãos, a pergunta que muitas pessoas fazem é: como é que uma pessoa pode ver Cristo no livro de Provérbios? Um livro que não fala praticamente de nada, como eu já falei, nem de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, nem de Moisés, de nada, nada, nada. Como é que a gente vai evangelizar com um livro desse? Há um texto em Provérbios, talvez um que os pais da igreja, na história da igreja, usaram muito para apontar Cristo, inclusive defender a divindade de Cristo, que é Provérbios no capítulo 8. Provérbios 8 tem um trecho onde é a sabedoria de Deus quem está falando. E a sabedoria de Deus, no capítulo 8, ela diz o seguinte: não clama porventura a sabedoria, o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas. Veja só, ela nunca fala dentro de casa, é sempre no contexto público. Junto às portas, à entrada da cidade. Entrada da cidade é uma referência a local de juízo, né? Não é simplesmente a chegada, né? Aqueles monumentos dizendo você chegou em São Paulo. Não, entrada da cidade é local onde juízes se assentavam para julgar as coisas. E geralmente é dito que a sabedoria estava ali. E ela novamente está gritando e ela começa o discurso: a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós nécios, entendei a sabedoria. E ela começa falando várias coisas, e uma delas que é importante nós sabermos está no versículo 13. Se você tiver uma caneta e quiser sublinhar esse versículo 13, porque aí está a definição do que é o temor do Senhor. Muita gente diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Tá, mas o que é o temor do Senhor? Aqui está a definição, em Provérbios, do que é o temor do Senhor. Versículo 13 diz que o temor do Senhor consiste em... E aí ele define: aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. É isso que em Provérbios significa temor do Senhor. Um dos livros chamados de sabedoria do Antigo Testamento é o livro de Jó. E Jó, logo no início, ele é descrito como alguém reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, essa qualidade de se desviar do mal é parte daquilo que o Antigo Testamento entende como sabedoria. Mas esse texto continua dizendo, a sabedoria quem está falando. Ela diz: olha, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Versículo 17: eu amo os que me amam e os que me procuram acham. Sublinhe essa palavra acham, já já eu vou falar sobre ela. Mas isso é um detalhe muito importante no livro de Provérbios. E ela fala ainda: riquezas e honras estão comigo, bens duráveis, melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. O meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Sublinha essa palavra rendimento. Já já você vai ver no que vai dar isso.
E aí, irmão, chega a sessão que os historiadores, alguns dos reformadores, inclusive, usaram muito esse texto, onde a sabedoria, ela começa a falar a respeito dela mesma, quem era ela. Ela começa a descrever o seu perfil, e olha só o que ela diz: o Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade eu fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e eu era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias. Quem é a sabedoria, então? Quem é essa mulher que esteve com Deus antes da criação, antes de tudo? Aí está dizendo aqui que é na eternidade. Você pode estar pensando, reverendo, se fosse homem, eu já tinha a resposta na ponta da língua, era Jesus. Mas a mulher, está difícil, eu não lembro nenhuma mulher que esteve antes da criação com Deus. Continue lendo, diz o texto aí, a partir do versículo 34, ela falando ainda: feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Por quê? Porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Quem é essa pessoa que está falando? Como já foi mencionado pelo reverendo Ageu, mas talvez o apóstolo Paulo seja o que mais repetiu isso, cerca de 22 vezes. Ele deixou claro que a sabedoria de Deus é Cristo. Há um texto, por exemplo, em Colossenses, no capítulo 2, no versículos 2 e 3, um texto muito bonito, onde o apóstolo Paulo, dentre vários lugares que ele mencionou isso, ele menciona nesse texto, Colossenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele diz: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Para quê? Para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Quando Paulo fala na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, ele vai falar sobre o evangelho que ele pregava, e ele deixa claramente isso, que o evangelho que ele pregava era Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Concluindo, irmãos, e concluindo também o livro, o grande desafio de Provérbios é entender, e aqui eu vou navegar em águas perigosas, mas é o final do livro. Provérbios 31, versículo 10, ele encerra com o que o capítulo 31, a partir do versículo 10, fala da chamada da mulher virtuosa. E esse trecho, na língua em que ele foi escrito, ele é um acróstico. É mesmo? É um acróstico. Ele não tem nome de ninguém, não é uma palavra, mas é um acróstico com cada uma das letras do alfabeto. E porque ele é um acróstico,
é bem provável que ele não seja da autoria do Lemuel e nem da mãe dele. O acróstico é um acróstico de Salomão. E a respeito dessa mulher virtuosa, olha o que é dito. Mulher virtuosa, quem a achará? Por que essa pergunta, quem achará? Será que é porque é muito difícil achar uma mulher que tenha todas essas qualidades? De fato, é difícil mesmo. Mas será que é esta a razão? Ao descrever o que ele chama da mulher virtuosa, ele imediatamente vai dizer que o seu valor excede o de finas joias, o seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Você se lembra que eu havia falado anteriormente sobre ganho? E que a sabedoria de Deus, que falou nos primeiros 9 capítulos do livro, ela se apresentava como alguém que tinha muito mais valor do que as joias e de que o seu rendimento era melhor do que as joias finas? Você se lembra que nós falamos lá no capítulo 8, que a sabedoria dizendo que quem a achar, achará a vida, e quem encontrar-se com ela, encontrará o favor do Senhor? Então, meus irmãos, embora essa mulher virtuosa seja descrita, é uma mulher de verdade, é uma mulher verdadeira, mas ela está sendo usada aqui, a figura dela é uma metáfora para fazer referência à sabedoria de Deus, e não necessariamente a uma mulher que tenha todas essas virtudes. Não é essa a finalidade do livro, descrever um perfil de uma mulher, a mulher que Deus admira, a mulher que é segundo o padrão de Deus. Não é essa a finalidade dessa sessão. Mas a finalidade dessa sessão é mostrar que essa conclusão é a chave final do livro, chamando novamente à tona a personagem que nos primeiros 9 capítulos foi apresentada como a mulher sabedoria. Existem várias coisas, não vamos entrar em todos os detalhes, mas uma coisa só que você pode observar, no versículo 14, 31:14, é dito que essa mulher virtuosa, ela vai comprar o pão de navio. Quanto tempo leva para você comprar um pão? Às vezes tem uma padaria que não fica muito perto de casa, mas se você precisar tomar um navio para comprar o seu pão, a hora que você chegar, já morreu todo mundo de fome. Então, veja, se você for analisar literalmente esse texto, tem algumas coisas que não combinam muito bem com um perfil de uma mulher que às vezes a gente admira. Imagina uma mulher que sai para comprar um pão, demora 7 meses para voltar. Não é próprio, tem alguma coisa errada. Mas é exatamente por isso. O perfil dessa mulher virtuosa não é um perfil para ser usado como um modelo para que mulheres tementes a Deus sigam cada um daqueles passos. Não. Essa mulher virtuosa está apontando para algo maior, que é a pessoa de Cristo, que foi apresentada no livro várias vezes como sendo a mulher sabedoria falando com o jovem, o filho meu, e também com os pais. Eu acredito, irmãos, concluindo, que o livro de Provérbios, ele tenha sido preparado para ser um material evangelístico. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 10, você lê sobre a rainha de Sabá. Ela saiu, viajou 1.600 quilômetros aproximadamente para ir ouvir da sabedoria de Salomão. E quando ela chega em Jerusalém, a Bíblia diz que ela começou a apresentar, na nossa versão fala perguntas difíceis. Em hebraico é a expressão enigma. Então, ela apresentou alguns enigmas, e por causa daquilo que ela fez, o tipo de abordagem que ela usou, a gente sabe que ela conhecia e ela teve acesso com o material de Salomão, possivelmente esses provérbios aqui a partir do capítulo 10. De modo que o que nós lemos em 1
1 Reis, capítulo 4, que a fama de Salomão correu sobre todas as nações. Isso é algo surpreendente, porque nenhum outro autor da Bíblia, nenhum, teve essa mesma influência que Salomão teve. Nem os salmos de Davi, eles foram citados e usados por alguém fora de Israel. Nenhuma das profecias, nem Isaías, nem Jeremias, nenhum dos profetas, nem mesmo os livros de Moisés foram usados fora de Israel. Mas o que Salomão escreveu tinha uma aceitação em todos os lugares da terra. 1 Reis, capítulo 4, versículo 35, fala que vinham reis de todos os lugares para ouvir da sabedoria de Salomão. Jesus, contendendo com alguns escribas e fariseus, em Mateus 12, versículos 42 em diante, ele menciona a rainha de Sabá. E ele diz que no dia do juízo, a rainha de Sabá, ela se levantará. Então, se alguém tem curiosidade de conhecer a rainha de Sabá, nós teremos a chance. Ela se levantará e julgará pessoas semelhantes àquelas que contendiam com Jesus em seus dias. E Jesus complementa dizendo, porque a rainha de Sabá veio, Jesus fala dos confins da terra. A gente não sabe exatamente de onde é, mas confins da terra parece longe. É mais ou menos onde o reverendo Ageu mora, e eu moro do lado lá. Ela saiu dos confins da terra para vir ouvir o que Salomão tinha a dizer. E Jesus conclui, vocês estão diante de mim, que sou maior do que Salomão, e vocês não estão acreditando. De modo, irmãos, que o livro de Provérbios é realmente um livro extraordinário. Ele já foi preparado para ser lido por pessoas que não têm ainda uma bagagem teológica muito grande, mas é porque ele de fato visa alcançar pessoas que são geralmente incrédulas. E se você tentar isso no seu ambiente de trabalho, com algum vizinho, você vai ver que é bem mais fácil você passar um provérbio do que você passar um trecho bastante argumentativo e teológico de Romanos ou Hebreus. É muito complicado para quem não é crente. Eu pastoreei uma ocasião uma igreja em Goiânia, e havia nessa igreja um senhor que trabalhava com uma fábrica de adesivos, silk screen, e ele sempre era muito bem solícito para imprimir versículos. Teve uma época no Brasil, final dos anos 80, que era uma febre, uns adesivos azul com o versículo escrito de cinza, não sei quantos lembram disso. E ele fazia por conta própria, e muito solícito, e às vezes o pastor mencionava um versículo que ele achava interessante, e ele já mandava imprimir logo 10 mil, chegava no domingo para distribuir para os irmãos. Ele falava, olha, calma, às vezes vinha até com erro de português, jogava tudo fora, fazia mais 10 mil, ele era uma pessoa assim muito pronta, disposta, mas às vezes muito afoita. E eu saí daquela igreja um tempo, eu morei fora do Brasil por quase 8 anos, e quando eu voltei, mais ou menos no ano 2006, eu cheguei nessa igreja, estava o irmão novamente, já chegou com um pacote, 10 mil adesivos. Ah, rapaz, você continua ainda nessa estratégia? Ah, reverendo, isso aqui é o meu ministério. E olha só o versículo, aí ele me mostrou o versículo que ele mandou imprimir 10 mil, era Provérbios no capítulo 30, que diz, a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Meu irmão, o que você vai fazer com um versículo desse? Nem parece coisa da Bíblia. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá, pronto, final. Mal sabia eu que nessa época havia acontecido aquela CPI que foi dado o nome CPI da sanguessuga, que era um problema de cartel com compra de ambulâncias e desvio de verba. E olha só, irmãos, um provérbio que foi escrito por alguém 930 anos antes de Cristo, que com certeza não estava pensando em ambulância e nem em corrupção, mas por causa da natureza do provérbio,
Ele não é um texto que depende de um contexto histórico para ser aplicado. A sua mensagem, ela foi imediatamente aplicada e relevante para aquele contexto. E é por isso que o livro de Provérbios, intencionalmente, ele não tem, como eu disse, referências a várias situações na história da redenção que nós estamos tanto familiarizados. Provérbio é algo compactado, que em contato com a realidade, uma necessidade, ele expande para abranger vários aspectos da nossa vida. Eu estava em Manaus há algum tempo atrás e andando no shopping em Manaus, eu passei do lado de um quiosque, acho que era da Boticário, e esse pessoal sempre está dando um pedacinho de papel para você, com o cheiro de um perfume, para você comprar. E nesse dia tinha uma moça dando pareceu-me uma pastilha, alguma coisa. Eu olhei aquilo, eu não sabia o que era. Eu vou tentar comer, né? Às vezes é uma bolacha, alguma coisa. Eu botei na boca aquilo, uma coisa seca, parecendo um pedaço de papelão. E a mulher me viu fazendo isso. Não, vem cá, vem cá. Ela me chamou, pegou o que eu tentei comer, colocou num pires e derramou uma água morna assim. Na verdade, era uma toalhinha. Quando você coloca a água, ela expande para as mulheres tirarem maquiagem, essas coisas. Provérbios, irmãos, eles funcionam mais ou menos assim. Ele é compacto, tem um versículo apenas, mas quando você derrama ali um pouco de contexto e de uma situação, ele vai abrangendo e tomando proporções gigantescas e você pode aplicá-lo em várias circunstâncias. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ler com mais cuidado o livro de Provérbios, tentando aplicar essas lições para as nossas vidas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra, pela instrução que ela nos traz. Pedimos que o mesmo Espírito que a inspirou possa também aplicá-lo em nossas vidas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.